Olá você, pessoa! Bem-vindo de volta! Bora para mais uma aula nível aprendiz, nível Padawan. Hoje a gente vai ver sobre as famigeradas e controversas figuras gráficas. Mas como eu venho falando desde o começo, vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça que no final você vai entender esse quadro por completo. Simplifica essa aí, trader! Bom, antes da gente ir direto para os gráficos, vamos entender o que é figura gráfica. Bom, figura gráfica no Day Trade são formas geométricas que os candles apresentam conforme a sua movimentação. E o gráfico nada mais é do que uma representação visual do que aconteceu no passado e também do que está acontecendo no momento. Então, figura gráfica são padrões geométricos. Até aí, tudo bem. E agora vai entrar a minha explicação, é óbvio. No português, a gente tem uma palavra chamada pareidolia. Pareidolia é o fenômeno de nossa mente criando a partir de formas não definidas que, junto com a nossa imaginação, formam figuras, rostos ou até fantasmas. Aqui vem um exemplo disso. Isso aqui é só uma nuvem. Alguns poderiam olhar aqui e falariam que era um cogumelo atômico. E aqui do lado, outra pessoa já enxergaria um dragão tomando sorvete. Isso é a pareidolia. É a forma como você interpreta conforme a sua imaginação. Aqui entra a subjetividade. E a análise gráfica também ela é objetiva e também subjetiva. E o mesmo que acontece no mundo em outras situações, acontece dentro do Day Trade. Existem padrões que se repetiram e alguma pessoa muito criativa foi lá e colocou certos nomes naquilo. E aqueles nomes pegaram. E é usado até hoje esses nomes. Porém, o nome da coisa não é a coisa. A gente precisa entender a coisa como ela funciona. E é isso que eu quero te passar com essa aula. Eu não tô aqui para fazer você decorar nomes e nem decorar padrões. A gente vai entender o que acontece por trás desses padrões. E de quebra, se você quiser decorar algum nome, baixa o e-book, porque no e-book tem tudo que você precisa para acompanhar essa aula e para te ajudar nos seus estudos, né? Baixa o e-book aí, não perde tempo não. Então, simples. Figuras gráficas é pareidolia. Então não vamos esquentar com o nome. E vamos simplificar isso daqui porque a vida é muito curta e não dá tempo de a gente gravar todos os padrões dessa vida não. O primeiro padrão, o mais simples de todos, que algumas pessoas vão dizer que não é figura gráfica, mas para mim é, e é isso que importa, o que eu acho. O topo. O topo ele tem fundamentos. Para você identificar um topo, há necessidade de existir um certo padrão, assim como no restante de todas as outras figuras gráficas. O topo, ele monta um triângulozinho aqui em cima. Fica uma parte um pouquinho mais baixa, uma partezinha um pouquinho mais alta, uma partezinha um pouquinho mais baixa. Virou triângulo, é topo. Aí não importa a formação do candle, ele pode ter pavio, pode não ter pavio, seja lá o que for, ele fez esse triângulo na região certa. E a região certa você já aprendeu. Se você não aprendeu, volta na aula anterior, onde eu falo sobre suportes e resistências, porque com a aula de suportes e resistências, você vai compreender muito melhor a aula que eu vou te dar agora. Então, topos e fundos, eles acontecem em regiões que dá pra gente já ter mais ou menos a ideia de onde vai ser, e eles montam essas figurinhas aqui, ó. O fundo é só isso aqui, ó. Fez um triângulozinho aqui, rompeu aqui, é fundo. Ponto. Então a primeira figura, a mais simples de todas, você já entendeu o que é um topo e o que é um fundo. E não precisa ir muito além disso não, Padawan. Vai devagar, porque todas as peças vão se encaixando e você vai começar a entender o quadro por inteiro. Por isso, pega parte por parte e encaixa no lugar certo, que você vai ver como é muito simples essa história. E eu não vou ler isso daqui não, porque isso aqui está no e-book. Baixa o e-book para acompanhar a aula. Existem centenas de padrões que vão se repetindo ao longo do tempo no gráfico. E esses padrões, de tanto se repetirem, algumas pessoas ou uma pessoa, eu não sei quem foi de verdade, começou a dar nome para essas formações. Porque com a imaginação dele, a pareidolia correndo solto na cabeça do cara, ele enxergou aqui, por exemplo, uma formação que parecia um homenzinho, que tinha um ombro, uma cabeça, um pescoço, que é uma cabeça imaginária aqui em cima,
outro ombro, e ele colocou o nome de ombro, cabeça, ombro. Porque para a gente identificar um objeto, a gente precisa nomeá-lo, senão não há uma convenção social. Como que a gente ia chamar isso aqui, por exemplo? Eu poderia chamar isso aqui de troço, você chamaria de celular, e eu te pediria, me empresta o troço, e você não ia entender, porque você conhece o troço por celular. Mas o troço não é nem celular, nem troço, é aquilo. E aquilo foi convencionado que seria chamado de celular, e todo mundo chamou de celular. A mesma coisa está acontecendo aqui. E ele olhou para outra parte do gráfico e falou, parece que esse cara tá de ponta cabeça agora. Agora eu vou chamá-lo de ombro, cabeça, ombro invertido. E aqui é um canal. Canal você aprendeu na aula anterior. Aqui parece uma bandeira, aqui uma flâmula. Mas esses padrões, eles realmente acontecem no gráfico. E se a gente souber interpretá-los, pode ser que dê certo algum trade em cima disso. Por isso que eu disse que análise de figuras gráficas é controversa. Porque tem gente que vai falar, isso daí não funciona. E tem cara que só opera isso. E o cara ganha dinheiro. E essa briga vai ser eterna. Quem tá certo ou quem tá errado? Eu não tô nem aí, eu não me importo. Eu me importo com o seguinte, se tem gente olhando, eu quero entender o que eles estão vendo. Porque se eu entender o que eles estão vendo, eu posso entrar ou no trade com eles ou contra eles. Depende da situação. Não é porque você disse ombro e cabeça a ombro. Quando rompeu a linha do pescoço do oco, você vende. Para mim isso daí era muito simples. O que está acontecendo? Tem outra forma de eu interpretar isso daí? Porque no trade a máxima menos é mais também funciona. E eu não queria só decorar o nome, eu queria entender por que isso daí estava acontecendo. Mas eu perdi um tempão decorando nomes. Se você, jovem aprendiz, quer decorar nome, fique à vontade. Agora, se você não quer decorar nome e quer entender de uma vez por todas isso daí, só baixa o e-book, pega os nomes principais que estão aí e vamos ter uma nova interpretação sobre figuras gráficas. Eu vou mostrar como eu simplifiquei para mim o entendimento sobre figuras gráficas. Mas antes de continuar, baixa o e-book aí que vai ficar mais fácil para você entender. Na aula anterior, você viu sobre suportes, resistências, LTAs e LTBs. Agora a gente vai encaixar outra pecinha usando a pecinha dos suportes e resistências que a gente aprendeu atrás. Ao invés de decorar nomes de figuras, procure enxergar suportes, resistências, LTAs e LTBs. O mesmo ombro, cabeça a ombro que o cara lá no outro lado do nosso planeta tá vendo, eu também tô vendo. E ele tá enxergando aqui o ombro, a cabeça e o ombro. Quando rompe essa linha, que é comumente conhecida por linha do pescoço, quando rompe a linha do pescoço, eu entro e faço a minha operação. Legal, gostei da sua interpretação. Porém, agora eu vou te dar a minha. Eu não procuro figuras no gráfico. As figuras acontecem. Só que eu já tô lendo o gráfico muito antes da figura acontecer. Eu não vou esperar a figura acontecer para eu entrar. Porém, quando essa figura acontece, eu sei que a probabilidade é maior. Mas vamos fazer outra interpretação do ombro, cabeça a ombro. Lembra da aula de Elliott, onde eu expliquei sobre as contagens de onda? Onde uma onda termina, começa outra. Se você não viu a aula de Elliott e está vendo esse vídeo, eu te aconselho a voltar e ver a aula de Elliott para você entender a contagem. Então eu lendo o gráfico, aqui para mim seria uma onda 1. Onda 1, onda 2, onda 3. E eu só surfo pela onda 3. Todos os meus trades, eles se baseiam na minha onda 3. E que onda 3 é essa? Aqui eu conto do meu jeito. Você, eu, ninguém é obrigado a fazer a coisa somente de um jeito. O que eu estou te passando, você pode agregar o seu conhecimento e melhorar tudo que eu estou te falando. Então, a livre interpretação minha é minha. 1, 2, 3. A 3 terminou, a 3 começaria de novo. Onda 1, onda 2, aula Elliott. Tá bem explicado isso aqui. Então aqui abortou. Eu contaria onda 1, onda 2, onda 3 para baixo. Rompeu a linha aqui, ó, que para ele conhece por linha do pescoço, eu conheço por suporte. Ou um treco que tá atrapalhando o meu caminho. Quando romper esse treco, eu entro. E rompeu o treco e eu entrei. Eu entrei no mesmo lugar que aquele cara que opera só por figuras
e tá ganhando o dinheiro dele entrou, eu entrei no mesmo lugar dele com outra visão. É simples assim. Olha que incrível. O ombro, cabeça, ombro é um padrão de reversão de alta. Ele tá subindo, ele reverte. Ok. Se você está acompanhando bem as aulas, você lembra do meu sapinho tosco. O tosco, ele pulou aqui. E aqui agora virou suporte para o tosco. E o tosco, olhando para cima, ele viu o quê? Uma resistência. Ele bateu a cabeça, ele voltou a pegar o impulso, rompeu lá em cima e desceu outra vez. E fez os padrões dele. E voltou para o suporte de novo, bateu a cabeça e desceu, que foi a descida que nunca mais acabou. Tá tudo lá na aula de Elliott, essa explicação. Então, se isso é um padrão de reversão, o sapinho tosco, ele sabia. Imagina que o gráfico começou aqui no meu peito e tá subindo, tá subindo, tá subindo. Topos e fundos mais altos, topos e fundos ascendentes. E ele chegou aqui em cima, ele estava subindo todo feliz, de repente ele fez o quê? Ele caiu. A escada virou o contrário. Quando ele caiu, se ele rompe o fundo da subida, se torna o que o sapinho havia falado, um pivô. Então ele pivoteou para baixo nessa região aqui, ó. Quando rompeu aqui, se formou o pivô. Olha as pecinhas se encaixando desde a primeira aula. Tá começando a fazer sentido? Se não tá fazendo sentido, volta para as primeiras aulas para voltar aqui, porque o meu treinamento, ele é uma sequência de informação que vai se juntando e no final vai montar o meu setup. Aqui ao lado, o ombro cabeça ao ombro invertido é um padrão de reversão de fundo. A mesma história, o sapinho veio, ele pulou, onda 1, onda 2, onda 3. Aí ele tentou pular de novo, onda 1, onda 2, saiu totalmente fora do padrão. Ele falou que se eu vou subir aqui é onda 1, onda 2 e onda 3 para cima. O ombro, cabeça, ombro invertido, as pessoas que operam por esse padrão entram aqui, ó, no rompimento dessa linha, que seria a nossa resistência. Essa linha eles conhecem por linha de pescoço. Que diferença faz a porra do nome se você entender a coisa? Aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3 para cima. Aqui, ó, é o pivô. Pivoteou para cima, é compra. Lógico que tem todos uns padrões, né? Porque enquanto os caras estão esperando para entrar aqui, nós não senta tudo, nós entra aqui, ó. Porque aqui é uma região de suporte, porém muito bem medida através do cálculo do Fibonacci. E você vai aprender na hora certa. Vai com calma. Triângulo descendente. Ah, na boa, é muito complicado esses nomes. Ótimo. Onda 1, onda 2, onda 3. Falhou. Onda 1, onda 2, onda 3 para baixo. Rompeu o suporte. Ele fez o mesmo padrão de fundo duplo daqui, ó. Porém, ele rompeu. Em vez de ele subir, ele desceu. Ótimo! Eu vi dois topos aqui, meto uma LTB, coloco o suporte, provavelmente algum suporte das minhas marcações, vai estar lá. Eu opero o meu setup observando. Falo, aqui é o tal do triângulo descendente. O cara vai vender aqui. Mas eu já ia vender ali por causa da contagem de onda, por causa da Fibonacci, por causa das médias móveis, por causa de um monte de coisas que vão se juntando. E você fala assim, olha como é simples isso daí. Ao invés de eu ficar decorando o nome, eu vou só olhar agora, daqui para frente eu olho suporte, resistências, LTAs e LTBs e vou contando as minhas ondas, conforme o Edu falou. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ó, LTA, rompeu LTA, espera a confirmação, blá blá blá, tchururu. Esquece os nomes, se preocupa em entender as ondas de Elliott, se preocupa em entender suporte e resistência, e os nomes você já tem no e-book. Olha no e-book e pega o nome e fala assim, achei aqui, esse padrão aqui parece um ombro e cabeça a ombro, olha que legal, esse aqui parece um ocói, esse daqui parece não sei o que lá. É interessante você ver isso daí. Depois que você achou o padrão, coloca as linhas de suportes e resistências e as LTAs e LTBs e para de decorar nome. A vida é muito curta. É só isso, as figuras são apenas uma sucessão de suportes e resistências, linhas de tendência de alta e de baixa, é só isso. Perna 1, perna 2, perna 3. Uma LTA embaixo, uma LTB em cima, mas o padrão já estava acontecendo. 1, 2, falhou. 1, 2,
3, falhou. 1, 2, 3. Eu errei 2 trades, no terceiro eu peguei todo o meu lucro. Pronto, muito mais simples. E eu vou mostrar isso no gráfico para você ver como é mais simples ainda. Então, ao invés de ficar decorando aquele monte de nome, dá uma olhada nos nomes básicos que estão ali no e-book, que é o suficiente para você já falar a língua do mercado, e olha suportes e resistências, LTA, LTBs, junto com todas as informações que eu venho te passando, que eu te garanto que vai ser muito mais simples de você operar, limpando a mente desse monte de informação que não faz muito sentido não. O sentido tá na operação, não é no nome, entendeu? Ó, o mercado é isso, ó, é uma sucessão de ondas 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Poderia passar linha para cá, linha para lá, linha para cá, linha para lá? Posso. Posso interpretar o mercado só como um bando de oco e okoi? Se quiser, pode também, ó. Ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. Você coloca o nome do jeito que você quiser. Existem traders que vão odiar o que eu tô falando, mas eu não me importo com a opinião deles. A única coisa que me importa é saber que a pessoa que quis aprender de verdade comigo aprendeu, compreendeu e tá usando o que aprendeu. Eu sei que parece uma aula muito simplista, mas é simples. Quem complica a vida são as pessoas. Cada um quer batizar a criança que já nasceu e cada um põe o nome que quer. A mesma coisa que ele vê, eu interpreto do mesmo jeito, contando outra história. Simplifica aí, né, trader? Vamos enxergar tudo que eu falei agora no gráfico. E essa foi mais uma aula do treinamento Simplifica aí do zero. E eu fico feliz por você estar aqui indo pelo caminho certo. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para receber mais dos nossos conteúdos. E sinta-se à vontade em fazer algum comentário sobre as nossas aulas. Te vejo na próxima aula. Estou em minha cara. Agora você sabe, tem várias formas de olhar no mercado. Fala que eu pareço. Simplifica essa aí, trader.